Subir para a galeria. Amém. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos. É motivo de muita alegria estar aqui com vocês. E eu confesso para vocês que na hora que eu cheguei ali, quase que eu fui embora, porque eu vi a pastora Michele louvando ali. Eu falei assim, eu acho que ela estava lá em casa vigiando o esboço da mensagem, né? Mas eu sei que é os olhos de Deus que estavam lá. Achei muito interessante. Eu vibrei muito nos louvores, porque assim, como que Deus é maravilhoso, né? Então assim, eu acho que quem não sentiu a presença de Deus aqui nesses louvores, sinceramente, não sei aonde você estava. Irmãos, meu nome é Vanderlei Martins. Eu quero falar algo com vocês, que quando eu vinha para cá, eu pensava um pouco sobre o poder de Deus. E a nossa igreja, ela tem trabalhado com um tema que fala muito sobre o aprofundamento, e o pastor começou a falar também agora sobre essas fortalezas da mente. E quando eu estava estudando sobre a fortaleza da mente, eu estava pesquisando uma palavra que se diz sofisma. É uma pseudo-verdade. É como se fosse uma verdade, uma mentira elaborada que o diabo coloca na mente de um cristão para ele se sentir enganado e fugir da presença de Deus. Nós carregamos muita coisa que aprisiona a nossa mente e nos distancia de Deus. Tanto é que quando você olha lá no livro de Gênesis, você vê como que a serpente fez para enganar Eva. E hoje, vendo a transformação que Deus pode fazer na nossa vida, existem algumas fortalezas na nossa mente que elas só vão ser quebradas quando você começar a entender quem é Deus. Quem é Deus? Quem é Deus para você? Quem é Deus para a sua família? Quem é Deus para a sua vida? Eu estava percebendo o pessoal, quando o povo saiu do Egito, Deus pediu que os homens fossem fazer uma vistoria em uma terra. Teve algum deles que começaram a questionar. Lá tem um monte de gigantes que vão pisotear a gente, vão nos matar. E aí eu fico pensando, é uma fortaleza que nós temos na nossa mente, que nós diminuímos o tamanho de Deus. Nós diminuímos o tamanho do Deus que nós servimos. E se você observar na Bíblia, os grandes heróis da Bíblia lá, a maioria deles, em algum momento, eles duvidaram, em algum momento, eles questionaram aquilo que Deus pode fazer. E eu não poderia deixar de falar uma coisa aqui. Eu pedi a menina para colocar uma foto ali, que eu acho que muita gente aqui, olha lá, aquela foto lá, ó, 1998, aquela foto lá. Por que eu quero colocar aquela foto ali? Porque Deus me falou, quando eu estava preparando as mensagens, o seguinte, que existem fortalezas na mente do ser humano, da seguinte forma: eu nasci numa família problemática, e a minha vida não tem jeito. Meu pai se divorciou, então também não vou ter um casamento bom. Meu pai era drogado, eu também não vou ter solução na minha vida. Quando você fala a respeito disso, você está de alguma forma como uma fortaleza na sua mente, como se Deus não pudesse transformar sua vida. Está entendendo que, por muitas vezes, nós temos um pensamento limitado em relação ao poder de Deus? Quando o pastor falou aqui a respeito dos meninos, né, que estão aqui, que fazem tratamento de dependência química, eu não quero falar de mim para vangloriar. Eu quero falar do poder de Deus. Existem o padrão da terra e existem o padrão do céu. Nós vamos falar do padrão do céu. Quando você se aprofunda na palavra de Deus, você começa a entender que o padrão do céu é diferente do padrão da terra. O padrão da terra, existem as estatísticas daqui, e eu não quero discutir isso. Mas o padrão do céu, não. As questões do céu, não.
Nessa época ali, 1998, uns dias antes, um colega meu tinha morrido na minha frente. E na estatística brasileira, uma pessoa igual o Vanderlei, lá naquela época, era só mais um. 22 anos, 23 anos, morto. Vocês estão entendendo? Que talvez na sua casa você está tendo alguém lá com um problema e você está com uma fortaleza na sua mente assim, não muda, não transforma, não tem jeito. E aonde você está colocando Deus nessa situação? Às vezes, eu fico olhando para minha esposa, Josiane, fico olhando para a Giovana, fico olhando para o Emanuel, aí eu começo a rir. Às vezes eles acham que eu sou louco, mas não é não. Fica assim, rapaz, isso não era para acontecer. A estatística da terra, não. Não era, irmãos. Mas Deus, quando Ele quer transformar a vida de alguém, Ele faz com que você mude. E eu lembro que eu tinha uma fortaleza na minha mente. Nessa época, alguém chegou para mim para falar de Jesus. E eu falei com a pessoa assim, meu pai é alcoólatra, minha família é alcoólatra, todo mundo é alcoólatra na minha casa. Eu lembro que essa pessoa falou para mim assim, mas então você acha que o problema que a sua família tem é maior do que o poder de Deus? Sabe quem falou isso comigo? Um homem chamado Wallace Gama. Eu acho que quem conhece ele aqui foi o pastor Elan, pastora Simone. Ele falou assim, então você acha que o problema que a sua família tem é maior do que o poder de Deus? Quando ele falou isso, isso tocou meu coração. Porque eu estava focado nas estatísticas. A minha mente estava focada em relação aos resultados que a terra nos apresenta. E aí eu quero dizer para vocês uma coisa. Nós não podemos sair do cativeiro e continuar com a mente de escravo. Foi isso que aconteceu com o povo quando saiu do Egito. Eles saíram do cativeiro, mas a mente deles continuaram escravizadas. E quando nós falamos aqui de fortaleza, é isso. O diabo, ele meio que escraviza a nossa mente. Quando Jesus disse lá que tudo estava consumado, tudo estava consumado. Mas horas outras nós questionamos, horas outras nós começamos a duvidar do poder de Deus. Nós começamos a questionar, será que Deus vai fazer mesmo? Eu estava vendo lá o livro de Isaías, Isaías falando assim, a mão de Deus não está encolhida. Aí nós falamos assim, Deus não vai me abençoar. Tem gente que fala assim, Deus tirou a mão. Como assim Deus tirou a mão? Somos nós. Aí Isaías fala assim, são os nossos pecados que fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Aí ele fala assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa vos abençoar, e nem os seus ouvidos surdos. Mas por muitas vezes nós continuamos a questionar. E nós precisamos entender que o poder de Deus, ele é muito grande para transformar a nossa vida. Ele é muito grande para modificar a vida do homem e a vida da mulher. Talvez você esteja hoje com algum problema na sua casa. Talvez você esteja com algum problema no seu casamento, seu filho. E o diabo, ele tenta distorcer o tempo todo. O tempo todo. Essa semana eu conversava com um jovem que falava para mim que ia fugir de casa. Mas por que você está falando isso, pastor? Porque é um jovem da igreja, novinho. Vou fugir, minha mãe é muito chata. Minha mãe liga para mim, estou jogando bola, ela liga para mim. Estou na escola, ela liga para mim. Olha o que o diabo pôs na cabeça desse jovem. Minha mãe é muito chata, me faz vergonha. Aí eu fiz uma pergunta para ele assim, você vai casar? Ele falou assim, vou. Qual que é o perfil da mulher que você quer? Ele descreveu a mãe dele. Ele falou assim, eu quero uma mulher que preocupa comigo, que cuida de mim. Eu falei para ele assim, mas isso aí sua mãe já faz, véio. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas como assim? Eu falei assim, olha, foi o que você descreveu. Vamos trocar essa palavra perseguição por cuidado, proteção?
O diabo pôs na cabeça dele que a mãe dele perseguia ele. Vocês estão entendendo que essa barreira da nossa mente, essas fortalezas que nós temos na mente? Servir a Deus é difícil. Servir a Deus não é difícil, irmãos. Jesus fala assim: provai de mim que sou manso e humilde. Aí ele fala assim: porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então é difícil? Difícil é o quê? Somos nós. Somos nós. E aí são fortalezas que a gente vai criando, de que ser cristão é muito difícil. Não, difícil é você lidar com as suas questões internas. Agora, Deus não. Deus não. E é interessante, irmãos, eu coloquei essa foto ali para vocês verem essa questão do poder de Deus, né? Nós estamos dentro do processo aqui da mensagem e todo mundo sabe, né, que a minha esposa estava grávida, com a gravidez de risco. E ali eu tinha colocado uma foto ali, né? Vocês viram lá minha família. E interessante, pastor, que quando a minha esposa engravidou, e aí eu não ligo de falar isso, que eu fiz uma proposta para Deus. Eu fiz uma proposta para Deus. Olha a fortaleza da mente da gente. Eu fiz uma proposta para Deus. Eu falei com o Senhor assim, Senhor, eu não aceito minha esposa perder esse menino. Se for para ele ir embora, o Senhor leva eu. Nós vamos trocar. Eu vou. E ele fica. Pior coisa que eu fiz na minha vida, falar isso. Sabe por quê? Porque Deus me deu um puxão de orelha muito grande. Veja bem. Nós vamos ler na versão NVI. Não, na versão NVI, isso mesmo. Abre para mim aí, 1 Coríntios 6, 19 ao 20. Para vocês entenderem que esse ano de aprofundamento, ele está mexendo muito com a minha mente, e eu estou assim, rapaz, que situação. Olha lá, eu falei com Deus assim, eu vou dar a minha vida para o Senhor por causa do meu filho. Aí Deus falou assim comigo assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? E que vocês, o qual receberam de Deus, vocês não são de vocês mesmos. Como que eu poderia dar para ele uma coisa que não era minha, gente? Como que eu vou dar minha vida para Deus, sendo que eu já sou dele? Vocês entendem que, às vezes, a gente acha que está fazendo um favor para aceitar a Deus, Jesus? A gente está fazendo um favor. Aí ele vai e continua falando assim, ó: foram comprados por um preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Eu achei que eu estava fazendo uma vantagem, falando com Deus assim, leva a minha vida. Ele falou: quem falou que a vida é sua? Foi eu que te dei, não é sua. Entende que a gente tem uns pensamentos assim, eu estou fazendo para Deus. Não, não é isso, irmãos, não é. Sabe, quem é pai aqui sabe, no dia dos pais, o que a criança faz? Ela vai lá, compra um terno, dá para o pai. O dinheiro veio de onde? O dinheiro veio do bolso do pai. O pai recebe feliz, mas ele sabe que não teve esforço do filho, porque ele trabalhou para isso. Ele recebe, ele fala: obrigado, filho. Assim estava eu também. Não, pai, eu vou te dar. Você vai dar o quê, rapaz? Entende que às vezes nós temos alguns pensamentos de querer fazer barganha com Deus em relação aos nossos pensamentos. E quando nós falamos a respeito de fortalezas, nós só vamos quebrar essas fortalezas se nós nos aprofundarmos em Deus. Senão não existe possibilidade. Não existe possibilidade. No livro lá de Ezequiel, estava falando algo muito interessante, que quando Deus fala a respeito de medidas, mede 500 metros, mede mais tantos metros e vai. Eu falei com Deus assim: por que o Senhor está falando isso aqui? Essas medidas, que medidas são essas? Porque às vezes eu gosto de questionar as coisas, né? Que medidas são essas? Por que o Senhor não mediu na terra? Não era mais fácil medir na terra do que medir lá na água? Por que tem que ser lá? Eu comecei a perceber que Deus, Ele não exige uma mudança do homem
instantânea. Porque ele sabe que o homem é limitado. Lembra que o apóstolo Paulo disse? Eu não alcancei a perfeição, mas eu prossigo para o alvo. O que ele quis dizer? Todos os dias eu vou deixando um pouco de mim para trás. E quando Deus fala ali de você ir andando mais e mais e mais e mais de entregas, nós começamos a entender que, algumas vezes, o nosso pensamento, ele começa a ficar limitado diante da grandiosidade de Deus. Ele começa a ficar limitado diante daquilo que Deus pode fazer. E nós não podemos deixar que a nossa vida fique dessa forma, porque de alguma forma o diabo, ele vai distorcer o seu pensamento para você esquecer tudo aquilo que Deus fez. Na pregação passada, o pastor falava algo e eu achei interessante. Quando fala lá que Isaías tinha visto Deus. Aí eu estava sentado ali, eu falei assim, mas eu não vi Deus. Aí quando eu estava fazendo essa mensagem, eu falei, eu vi Deus. Porque eu era uma pessoa que não tinha jeito e Deus foi lá e mudou. Então eu vi Deus. Vocês entendem que às vezes a gente lê e fala assim, será que eu vi Deus? Todo mundo que está aqui viu Deus. Porque nós não somos bons, irmãos. Eu estava lendo lá que a nossa vontade de adorar vem de Deus. Tudo vem de Deus. E como assim a gente não viu Deus? Às vezes a gente acha que só os grandes homens, os grandes heróis da Bíblia que viram Deus. Mas não. Todos os dias nós podemos ver Deus. Eu achei interessante o pastor Elan falar dele acordar de manhã e fazer a live e o passarinho lá, cantando. Está vendo Deus. Está entendendo? Que a gente pode ver Deus em muita coisa. E às vezes, tudo isso passa desapercebido. Abre para nós aí, por favor. Filipenses 2:13. Olha lá. Pois Deus é quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Um dia alguém tinha, há muitos anos atrás, eu coloquei no meu coração, irmão, de não carregar mágoa de ninguém. A pessoa para me bater, fazer o que quiser, eu não estou nem aí. Acabou. Mas há muitos anos atrás, uma pessoa tinha me magoado e eu fui lá e perdoei a pessoa. E às vezes eu ia dar testemunho e eu falava assim, eu perdoei. Aí Deus me deu um puxão de orelha e falou assim, você perdoou porque eu estava dentro do seu coração, porque você é mau. Olha só, Ele é que opera na gente o querer. E às vezes o diabo coloca na nossa mente uma fortaleza de que o esforço é nosso. Mas não, é de Deus. Tudo é de Deus, irmãos. Eu quero agradecer muito ao pastor Elan por esse ano de aprofundamento, porque assim, eu ficava muito assim, eu estou fazendo, não estou fazendo nada. É Deus. Tudo é Deus. Eu perdoei alguém, é Deus que te deu condições, porque o Espírito Santo está em você. Eu levantei, eu fui lá orar, foi Deus, porque se fosse olhar a vontade da carne, você não estava lá. Foi Deus que te fortaleceu. Nós precisamos entender essas questões, porque Ele está operando em nós o desejo de obedecer às realizações dEle. E se a gente não tomar cuidado com isso, o inimigo das nossas almas, ele faz com que a gente fique soberbos, achando que a gente está sendo alguma coisa e na verdade não está. Todos nós que estamos na presença de Deus, precisamos entender uma coisa. Quando você encontra com Deus, quando você está na presença de Deus,
você acaba de alguma forma tendo uma mudança significativa. E que mudança é essa, pastor? São mudanças de comportamento. Quando nós encontramos com Deus, nós precisamos entender o seguinte, que a palavra diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente encontra com Deus, a gente não pode sair andando da mesma forma. Não tem como. Não tem como você encontrar com Deus e sair da mesma maneira. Dá um exemplo para vocês. Livro de Gênesis 32, 30 e 31. Olha o que está escrito lá. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face. Olha só que interessante. Vi Deus face a face. Todavia, a minha vida foi poupada. Continua aí. Quando o sol se levantou sobre ele e atravessou Peniel, mancando por causa da sua coxa. Aquele finalzinho ali, mancando, me chamou a atenção. Porque Jacó, ele era um homem enganador. E Deus foi lá e mudou o nome dele. Aí eu questionando a Deus na hora do estudo, falei: Senhor, por que ele saiu mancando? E Deus estava falando para mim por causa da dependência. O homem tem que ser dependente de Deus. Toda vez que o homem tenta travar uma luta com Deus, e por muitas vezes todos nós travamos uma luta com Deus de alguma forma, às vezes querendo fazer a coisa do nosso jeito, a nossa maneira, de alguma forma, Deus vai fazer com que você entenda que você não está no controle de nada. Eu não estou no controle de nada. Nós não estamos. Quem está no controle das coisas é Deus. E aí eu falando com Deus, por que Jacó saiu mancando de lá? E o Espírito Santo estava falando no meu coração: ninguém que entra na presença do Deus Altíssimo pode sair andando da mesma maneira. Ninguém. Se você saiu andando da mesma maneira, pode ser que às vezes você não tenha tido um encontro real com Deus. Não estou falando aqui de perfeição, porque eu não sou perfeito, nós não somos perfeitos, mas tem que ter uma mudança, tem que ter uma transformação. E por muitas vezes, o homem, ele tem um pensamento errôneo em relação a Deus, porque ele acha que Deus não pode, que Deus não transforma, que Deus não faz. Mas Deus faz. Nós vivemos em uma geração muito meio que superficial das coisas. E quando você vai se aprofundando mais diante da presença de Deus, você começa a ter clareza do poder de Deus. Você começa a ter clareza da transformação que Ele pode fazer. Mas isso é só quando você se aprofunda. E é interessante que quando eu estava fazendo o estudo da palavra, eu imaginei alguém na piscina com uma boia, né? E a pessoa não afunda. E eu fiquei questionando assim: qual o tipo de boia que me faz, que está me impedindo de aprofundar mais? Porque vocês perceberam que quando alguém está com uma boia, ele não aprofunda. Não tem como você mergulhar com uma boia. Mesmo que você pule, ela te puxa. E eu fiquei questionando a Deus: será que existe em mim alguma coisa ainda que está me impedindo de aprofundar mais? Existe alguma boia? Porque por muitas vezes a falta de aprofundamento na palavra vai fazer com que a gente viva com essas fortalezas. Vou dar um exemplo para você. Tem uma pessoa que está me assistindo agora, que há muito tempo nós estávamos em uma comunidade terapêutica. Eu recebi essa pessoa lá. Essa pessoa tinha uma fortaleza na mente dela. Por quê? A mãe é cristã, e a pessoa, ela foi para o mundo
comprou uma moto potente e foi andar pelas estradas, e um belo dia sofreu um acidente, foi lá e perdeu as 2 pernas. E aí não conseguia mais andar, acabou, só cadeira de roda. E aí foi para a comunidade terapêutica, chegou lá, eu recebi ele. E aí nós orando, e o diabo falando na cabeça dele, através de muitas pessoas que falavam: ah, agora você perdeu as pernas, você está dando o resto da sua vida para Deus. Você está dando só o que restou para Deus. E ele ficava indagando isso o tempo todo, falando assim: pastor, será que Deus aceita um homem pela metade? Porque ele era só a metade, perdeu as 2 pernas. Porque eu fico me questionando o tempo todo: por que eu não dei a minha vida quando eu estava perfeito? Por que eu não dei a minha vida quando tudo estava bom? Olha só a limitação da mente do ser humano. E Deus me deu uma palavra muito interessante para falar com ele naquele dia. Que eu falei para ele assim: Deus aceita um homem pela metade que se entrega por inteiro. Mas Deus não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. Lembra o que Jesus disse? Se o teu olho te escandalizar, arranca ele. Melhor você chegar lá no céu faltando um olho do que você ir para o inferno inteiro. Se a tua mão te fizer pecar, o que você tem que fazer? Arranca. E por muitas vezes o diabo coloca na mente do homem esses pensamentos que limitam ele do poder de Deus, da transformação que Deus pode fazer. Nós precisamos entender que essas fortalezas, elas vão aprisionando o homem de alguma forma, distanciando ele cada vez mais de Deus, fazendo com que ele não consiga entender o real poder que Deus tem de transformar. Abre para nós aí Isaías 5:20. Eu porei nas mãos dos seus atormentadores que disseram a você: caia prostrado para que andemos sobre você. Você fez nas suas costas como chão e como rua para serem pisadas pelos que passaram. Pode continuar. Desperta-te, desperta-te, ó Sião. Vista-se de força, vista-se as suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Olha só, os incircuncisos e os impuros não voltarão a entrar por suas portas. Quando nós falamos de incircuncisão, nós falamos muito a respeito das pessoas que se rebelam ao poder de Deus, que não entende que quando o pastor traz aqui a respeito de aprofundamento, é você aprofundar na palavra de Deus, mas não tem como você aprofundar na palavra de Deus sem você mergulhar dentro de si mesmo, para você examinar você e saber o que tem dentro de você. Ah, pastor, mas eu vou na igreja todo dia. Eu estou aprofundando. Eu vou na live, pastor, todo dia. Eu estou aprofundando. Não estou falando que você não tem que ir, irmãos. Mas o que eu quero dizer é que isso não garante que nós estamos sendo aprofundados. Eu estou aprendendo isso. Isso não garante. Sabe por quê? Porque Deus disse o seguinte. Olha o que Jesus disse lá no livro de João. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês. Olha só, então só estar em Deus não adianta.
As palavras têm que estar em nós. E Deus falou algo no meu coração muito interessante, porque eu falei assim: Senhor, por que você está falando isso comigo? Aí Deus estava falando o seguinte: Lúcifer estava no céu, só que o céu não estava nele. Vocês entendem isso? Ele estava no céu, mas os céus não estavam nele. Por isso que ele se rebelou. E por muitas vezes nós achamos o seguinte: eu estou fazendo, mas como eu estou fazendo? Por que motivo eu estou fazendo? Então a maior cegueira espiritual é chamar de normal aquilo que a Bíblia chama de pecado. Se nós olharmos os padrões hoje do mundo, é diferente dos padrões dos céus. Não é assim? Por muitas vezes você entra lá no Instagram, lá, aí você olha para o seu rosto e você fala assim: rapaz, eu não estou muito legal não, eu vou colocar um filtro aqui para mim dar uma mudada, né? Você muda lá, mas não muda o que está dentro de você. Está entendendo? Você muda para as pessoas, mas o que está dentro de você não muda. O que eu quero dizer é que o aprofundamento na palavra não vai resolver se a palavra não se aprofundar dentro de você. A palavra de Deus precisa estar dentro de nós. Ela precisa pairar dentro de nós o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. A verdadeira visão de Deus, ela sempre nos confronta de alguma forma. Quando você vê lá Isaías falando assim: eu sou um homem de lábios impuros. Olha o que ele está dizendo para nós: que quando você se aproxima de Deus, você começa a enxergar quem você é. Você começa a entender aquilo que tem dentro de você. Então quando ele começa a falar ali assim: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de pessoas impuras. Ele estava dizendo aquilo porque ele já sabia que Deus estava vendo tudo o que estava dentro dele. Por muitas vezes, existe uma fortaleza na nossa mente, a mesma que estava lá na mente de Isaías. O seguinte: Deus não pode transformar, Deus não pode mudar. O pastor Elan sabe disso, né? Quando ele começou o projeto de recuperação de pessoas, teve alguém que falou para ele assim, aquele pastor seu, ele sabe disso, está enxugando gelo, não resolve. Eu falei para ele assim: rapaz, você não sabe com quem que você está falando. Aí ele: por quê? Eu falei assim: porque eu era assim. Aí ele assustou, falou: o quê? Eu falei: então eu estou sendo um gelo, estou sendo enxugado até hoje. Porque Deus transforma. Vocês entendem que às vezes não é sobre o homem, é sobre Deus. É sobre Deus. Nós precisamos compreender essas questões. Aonde Deus chega, as coisas transformam. Aonde Deus vai, as coisas mudam. E quando você começa a compreender isso, você começa a entender que a verdade de Deus, ela só vai entrar na sua vida quando você se aprofundar na palavra, mas quando a palavra de Deus estiver aprofundada dentro de você. E não estou falando aqui de perfeição, eu estou falando de entrega, todos os dias. Não é assim que Davi dizia para Deus: vê se há alguma coisa má em mim, Senhor. Vê se há alguma coisa em mim. É esse contato que nós precisamos ter com Deus. Esses dias eu fui levar uma mensagem em uma igreja que eu achei muito interessante. O tema da mensagem: a paixão pelo noivo.
Aí eu estava pensando, quando alguém está apaixonado, né? A paixão, segundo a ciência, é um grauzinho para loucura, né? A pessoa faz loucura. E como é que eu posso estar apaixonado por Deus se eu não quero conversar com Ele? Entende que às vezes a gente tem isso? Nós precisamos entender que tudo aquilo que Deus almeja para nós já foi entregue. Existem fortalezas, por exemplo, na mente do homem. Deus vai preparar algo para mim. Irmãos, Deus não perde tempo com isso não. Mas pastor, o que você está falando? Não, Ele já preparou, Ele não vai perder tempo para isso. Ele já fez. Então por que eu não tenho? É porque você que não está preparado. Mas Ele já fez, velho. Lembra que quando Ele criou o mundo, os peixes, a água veio primeiro. O peixe não ficou lá desesperado caçando água. Já tinha água. Quando o peixe chegou, já tinha água. Você acha que quando você chegou no mundo, não já tinha tudo preparado para você, não? Já tinha. Mas às vezes, a nossa mente limitada pela seta maligna, começamos a questionar. Nós podemos viver os céus aqui na terra, irmãos. Eu tenho aprendido isso nesse ano de aprofundamento. Nós podemos viver o céu aqui na terra. E algumas pessoas falam assim: me leva, Deus. Uai, está tão ruim aqui na terra assim? Você não vê Deus aqui para você querer ir embora? Não que não é para ir para o céu, mas nós podemos viver. Eu tenho aprendido isso aqui. Eu agradeço muito a vida dos nossos pastores, que eu tenho aprendido. Eu posso viver o céu aqui. E às vezes a gente acha que viver o céu é ausência de problema na nossa vida. Isso é muito pequeno pensar assim. É muito pequeno pensar assim. Quando você se aprofunda, você entende. Eu passei muito por isso esses dias. Eu olhando para minha esposa lá, grávida, eu não podendo fazer nada. Aí Deus falando na minha mente: você quer fazer o quê, rapaz? Você não tem domínio nem sobre a sua própria vida, não. Eu que estou aí. Por isso que quando Abraão foi lá ofertar o filho dele, ele sabia o que ele estava fazendo, porque não era dele. Nós precisamos compreender isso. Abre para nós, por favor, Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam o que se foi. E aqui eu já estou indo para o final. Esqueçam o que se foi. E não vivam no passado. Quando eu estava preparando essa mensagem, Deus estava falando para mim: tem muita gente aqui vivendo no passado. Meu casamento não deu errado, vou casar de novo, vai dar errado. Você está vivendo no passado, o diabo está colocando algo na sua mente, limitando o tamanho de Deus. E não existe limite para o tamanho de Deus. Tira isso da sua mente. Pastor, mas a ciência fala. Que ciência que nada, rapaz. É Deus. Mas as estatísticas. Vive na estatística do céu, não na estatística da terra. Para de viver no passado. Olha só. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho de riacho no ermo. Irmãos, precisamos entender isso. A fortaleza da nossa mente, o diabo quer enganar. É o sofisma, ou seja, não vai dar certo. Toda vez que você olha para o seu esposo e fala: não vai dar certo, você está diminuindo o tamanho de Deus. Porque se Deus não puder mudar a vida do seu esposo, do seu filho, aquele que morreu pelos nossos pecados, então o sacrifício dele na cruz foi em vão. Quando Deus criou o mundo, e o mundo era sem forma e vazio, Ele disse assim: haja luz, e houve luz. Haja firmamento, e houve firmamento. Esse haja
É o haja com H de tornar a existência. É o mesmo haja que a minha mãe falou para mim. A minha mãe, um dia eu vou trazer ela aqui para vocês. Eu chegava em casa, bêbado. Ela falava assim: você vai ser um homem de Deus. Ela falava isso, irmãos, e às vezes eu ria dela. Eu falava assim: mãe, a senhora é louca. A senhora fala isso comigo? Você vai ser um homem de Deus. Irmãos, a gente não entende o poder. A nossa mente não pode ser tão limitada. Não vivem presos nas coisas daqui. Não estou falando em teologia de prosperidade, nada disso. Estou falando do poder de Deus. Deus é muito maior do que tudo aquilo que você imagina. É muito maior. Não vivam no passado. A sua vida está tendo várias repetições, relacionamento, mais relacionamento, problema e mais problema, porque você está parado no passado. Você esqueceu o tamanho do poder do Deus que você serve. Um dia eu passei ali na rodoviária, eu vi um cara deitado em cima de uma Bíblia, assim, a Bíblia era o travesseiro dele. Eu falei assim: gente, se ele soubesse o que tem ali dentro, ele não estava ali. Não estava. Está entendendo? Que nós limitamos isso. Ah, pastor, qual que é o tamanho de Deus então? Infinito. Minha família morava na roça, lá em casa tinha uma cisterna. Hoje chama poço artesiano. Eu sempre fui muito curioso. E às vezes o pessoal ia lá em casa buscar água. Aí um moço lá com um galãozinho assim, pequeno assim, ó. Pequeno assim, ó, e levava. Tinha um moço lá que eu falava assim: esse moço aí é guloso. Ele chegava com um cavalo, um galão assim, aqueles tamborzão de 200 litros, grandão, enchia aquilo de água. E sempre tinha água na cisterna. Qual que é o tamanho de Deus? É infinito. Quanto mais tirava, mais tinha. Quanto mais você aprofundar, mais você vai encontrar de Deus. E não existe limite. Eu perguntando a Deus assim: qual que é o limite do aprofundamento? Não existe. Porque se eu colocar um limite, eu estaria limitando o poder de Deus. Eu estaria limitando a grandiosidade de Deus. E nós precisamos entender isso. Vamos parar de viver de passado. Isaías falando assim: eu vou fazer nascer coisas no deserto. Eu me vi lá naquele deserto. Eu falei assim: gente, eu era um deserto. Não tinha possibilidade de nada, pastor. Nada. Nada, 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 nada. Foi força do Vanderlei? Não, é Deus. A sociedade olha e fala: não, Deus é diferente. Vamos tirar essas fortalezas, irmãos. Por muitas vezes, a nossa vida não vai para frente por causa disso. A nossa vida não tem uma mudança, não por causa da mão de Deus. Tira essa fortaleza da sua mente. Ah, pastor, você não sabe. Meu pai, minha mãe, o que ele fez com isso? O apóstolo Paulo diz o seguinte: a nossa luta não é contra a carne, é contra principados e potestades. Sabe essa mágoa que você tem de seu pai, da sua mãe, de seu irmão? Tira isso, é o demônio que está pondo isso na sua mente. Por quê? Porque até a sua família estava sendo influenciada pelo maligno. A luta não é contra pessoas, irmãos. Não é contra pessoas. Nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. O dia que você entender isso, que são coisas espirituais, você vai parar de brigar, você vai parar de questionar. Por quê? São fortalezas que estão aprisionando a mente. Ah, mas fulano fez isso comigo. Ah, mas você fez isso, pastor. Ah, mas você fez isso, Vanderlei. Esquece, irmão, se apega em Deus. Lembra o que a mãe da gente falava pra gente? Deus não gosta de menino que faz isso não. Mentira. Mas nem ela sabia por que ela estava falando aquilo. Como assim Deus não gosta? Sendo que Ele deu o único filho dele por nós. Por nós, pela nossa vida, pela minha vida, pela sua vida. Uma transformação genuína, ela só vai acontecer quando você começar a entender isso. Quando eu começar a entender isso.
a grandiosidade de Deus. Eu quero dizer para você uma coisa. Faça como Isaías fez. Procure ver Deus. Não o rosto de Deus, mas ver os feitos dele na sua vida. Porque aí você vai se aprofundar mais. Procure ver Deus nas pequenas coisas. Os livramentos que Ele tem feito para você. Tira essa fortaleza. Pede Ele para tirar essa fortaleza. Porque não é sobre você. É sobre Ele. E Ele já deixou tudo pronto, tudo preparado. E Ele ainda falou ainda assim: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Ou seja, Deus não quer ter um relacionamento com você à distância. E aí eu vejo um monte de gente aí vivendo desigrejado, que é uma fortaleza da mente da pessoa. Ah, eu não preciso ir na igreja. Deus está comigo aqui em casa, está assim, mãe. Mas você precisa se relacionar com pessoas. Você precisa estar junto de pessoas. E por muitas vezes você acha que porque o seu pai, a sua mãe não te amou, Deus não te ama. Deus te ama sim. Porque a palavra diz que antes de você ser formado lá, Ele já via você e todos os seus dias foram contados lá. E às vezes desviamos do caminho do Senhor por causa disso. Por que eu não consigo me aprofundar? Se eu pudesse mudar a ordem da situação, eu falava por causa das fortalezas. A gente não se aprofunda por causa das fortalezas. Por causa das fortalezas. Eu já quero chamar o pastor para vir aqui. Um dia desse, um tempo atrás, eu conversava com uma pessoa. E a pessoa sumiu aqui da igreja. E eu falei com ele assim: irmão, por que você não está indo para a igreja? Ele falou assim: nossa, pastor, você nem está perguntando como é que eu... Eu falei assim: não, eu estou te sentindo falta de você lá na igreja. Aí ele virou para mim e falou assim: pastor, eu preciso... Olha a fortaleza da mente dele. Eu preciso mudar algumas coisas na minha vida primeiro, depois eu vou. Eu falei: como é que é? Ele falou: eu vou mudar. Aí eu saí assim, eu falei assim: Deus, não deixa eu sair sem dar uma resposta para esse homem não. Aí eu saí assim, voltei. Aí Deus falou assim comigo assim: olha para ele. Eu fiquei olhando para ele assim. Aí ele: o que você está olhando para mim? Eu falei assim: o que você vai fazer quando você chegar em casa? Ele falou assim: vou tomar banho e vou descansar. Aí o Espírito Santo falou comigo assim: então por que você fala para ele assim, ó? Por que você não toma banho primeiro para depois você entrar no banheiro? Aí quando eu falei isso para ele, ele falou assim: pastor, você está usando droga? Eu falei: não. Ele falou assim: como que eu vou tomar banho sem entrar no chuveiro? Eu falei: meu irmão, como que você vai mudar a sua vida sem ir para a igreja, sem estar na presença de Deus? Não tem jeito. Entende a fortaleza? Eu vou mudar primeiro, depois eu vou. Não, irmãos. Deus está dizendo para nós nessa noite: tira isso da sua mente, não deixe que o diabo venha enganar você, ludibriar a sua mente. Amém? Amém. Aleluia. E eu quero convidar aqui o Davidson para encerrar essa reunião, onde ele vai dar um testemunho sobre isso que o pastor Vanderlei está falando aqui. Como é que uma fortaleza pode impedir, ou não, se você derrotá-la, uma decisão que você tem que tomar. O Davidson está coordenando uma equipe de apoio junto com a Michelle, esposa dele que está ali. São diáconos atualmente. E ele vai dar um testemunho sobre como se quebra uma fortaleza. A palavra está com você. Achei que você tinha esquecido de mim. A paz, igreja. Primeiramente eu quero louvar, em nome do Senhor Jesus. Agradecer sobre tudo que Ele tem feito na minha vida. E dizer a vocês assim que o que eu disser aqui não é nada sobre mim, não é nada, até como o pastor pregou muito bem aqui, não é nada sobre a gente, é sobre o que Deus faz na vida da gente. Então assim, eu não vou gastar os 47 minutos que o senhor me dispôs, não.
Aí eu dei uma compactada aqui, eu vou ler para vocês, mas é exatamente o que o Espírito Santo vem me incomodando esses dias para falar para a nossa igreja. Pode ser que algum irmão esteja passando por o que eu passei, pode estar enfrentando alguma luta, alguma fortaleza. Então, assim, o Espírito Santo me incomodou esses dias, eu entrei em contato com o pastor, ele me deu essa oportunidade. Até hoje teve uma fortaleza, eu pensei assim, e aí, faça ou não faça? O Espírito Santo me dá uma direção. Foi onde eu resolvi escrever para não delongar demais. E assim, eu fiquei até de mandar uma mensagem para o senhor falar que eu não ia fazer, mas eu acabei fazendo esse resuminho aqui que eu vou ler para vocês. Eu procurava uma pessoa, um Deus, um algo a quem eu pudesse me submeter. Passei anos da minha vida em outros caminhos que não eram do nosso Senhor Jesus. Enquanto isso, a minha família sofria com conflitos sobre igreja, religião, meus filhos sendo criados para o mundo, instabilidade no emprego, casamento e muitos problemas financeiros. Algumas pessoas que estão aqui hoje, como o pastor Elan, que é uma conversa em 5 minutos, me ensinou a voltar para os trilhos, como Fabrício e a Betânia, que me ensinaram muito a respeito da submissão e à liderança, e todos os outros pastores que em algum momento orou por mim. Mas hoje, em especial, o agradecimento é à pastora Simone, que me ajudou e continua me orientando na minha vida financeira. Deus veio usando essas pessoas de forma surpreendente para tratar alguns assuntos comigo, como quebra do orgulho, muitas fortalezas na minha mente, ensinamentos, como assumir missão humilde, dentre outros. Hoje, de forma especial, gostaria de testemunhar a vocês, resumidamente, um pouco do que Deus tem feito em minha família através de mim, em especial nessa semana que estamos escalados na equipe do apoio, servindo aqui na casa de Deus. Antes de receber o convite para o diaconato, já vínhamos colhendo frutos da obediência, da submissão ao senhorio de Cristo em nossas vidas. A pastora Simone havia dado um prognóstico da nossa situação financeira e disse que para sairmos das nossas dívidas, das dívidas que tínhamos, e começar a organizar nossas coisas, sair do vermelho, começar a viver, porque até então estávamos sobrevivendo, demoraria em torno de uns 2 anos. Após colocarmos as cartas na mesa para ela, abrimos nossa vida em detalhes, muitas vezes de forma dolorosa, né, pastora? O Espírito Santo, usando a vida dela, começou a nos guiar, nos levantar, nos instruir, nos aconselhar de tal forma que o jogo virou bem antes do previsto para nós. A organização, as anotações e tantas outras atitudes, como decisões tomadas, foram reflexos do que aprendemos no seminário de finanças, e quem vive algo parecido precisa fazer ele. Durante o processo e após muita oração e direcionamento do Senhor, minha esposa deixou o trabalho fixo e tornou-se autônoma, totalmente dependente das provisões de Deus, assim como eu. Já fazíamos parte da equipe do apoio, com muitas ressalvas, diga-se de passagem. Devido à nossa escala de trabalho, veio então o convite ao diaconato, e junto vieram as aflições. Tais essas: como vou fazer esse trabalho? De onde virá minha provisão na semana do apoio? Porque eu também sou autônomo, né? E minha esposa virou autônoma. Pois nunca tive um meio termo. No passado, me atrapalhou muito isso de ser 880. Porém, Deus, na sua soberania, vem usando isso hoje na minha vida para o bem. Hoje eu penso que se estou escalado, é tempo de servir. Então, mais uma vez, Deus falou comigo através de minha esposa, onde Ele disse apenas para confiar. Testificou através da palavra profética de outras pessoas, onde Deus disse que a decisão da minha esposa de deixar o trabalho fixo era melhor para a nossa vida, e tudo Ele iria providenciar. E diante desse cenário eu decidi obedecer. Por isso digo que este é o ponto, obedecer. Decidi aceitar o convite em oração ao diaconato. Entreguei nas mãos de Deus e descansei. Comecei a semana servindo. Nos primeiros 2 dias, Deus já chegou com o pé na porta e me mostrando que para Ele só é preciso confiar, se entregar, obedecer e descansar, que os seus amados Ele dá quando dorme. Em 2 dias normais de trabalho, para que vocês entendam, vou ilustrar como se fosse um vendedor de carro, com a meta de vender um carro por dia. 2 dias, 2 carros, certo? Mas nesses 2 dias em que descansei no Senhor e obedeci, e eu não vendi 2 carros, eu vendi 10 carros. Aleluia.
Para finalizar, eu gostaria de dizer para que se submetam ao senhorio de Cristo, aos seus líderes e sejam totalmente satisfeitos em Deus. E verão a sua vida se transformar em um verdadeiro milagre. Eu queria pedir o pessoal da mídia para colocar em Mateus 6, 28, 33, na NVT. Mateus 6, 28, 33. E se a igreja pudesse ler junto, é só para finalizar essa palavra aqui, esse testemunho. Vamos lá, gente? 28, 33. 3, 2, 1. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e a todas essas coisas lhe serão dadas. Amém, igreja? Glória a Deus! Completou, não é isso? Hein? Fechou com chave de ouro a palavra.